Estou lendo uma introdução acerca do Novo Testamento aqui na página 1530, As Cartas Gerais, por F. Bruce. Denominação e canonicidade, na versão autorizada King James, como também anteriormente na Bíblia de Genebra, em 1560. 5 cartas têm a palavra geral incluída no seu título. A Epístola Geral de Tiago, a primeira Epístola Geral de Pedro, a segunda Epístola Geral de Pedro, a primeira Epístola Geral de João, a Epístola Geral de Judas. Esse adjetivo distintivo é traduzido do grego catholique, no latim é católica, enquanto no Novo Testamento de Reims, de 1582, seguindo a Vulgata de Jerônimo, 2 destas cartas têm a palavra católica incluída no título: a Epístola Católica de Tiago, o Apóstolo, e a Epístola Católica de Judas, o Apóstolo. Na versão de R. A. Knox, elas são intituladas respectivamente a Epístola Universal do abençoado Apóstolo Tiago e a Epístola Universal do abençoado Apóstolo Judas. Quer usemos a expressão católica geral ou universal, o seu significado não são nos títulos dessas cartas é suficientemente claro. Diferentemente de outras cartas que são dirigidas a pessoas ou igrejas específicas, essas são dirigidas a círculos mais amplos e indefinidos, às 12 tribos dispersas, aos peregrinos dispersos em diversas províncias romanas, aqueles que receberam conosco uma fé igualmente valiosa, ou aos que foram chamados, amados por Deus, Pai e guardados por Jesus Cristo. E uma delas, 1 João, não tem endereço formal algum. No entanto, esse não é o único significado que a palavra teve desse contexto. Em certa época, 7 cartas católicas foram alistadas ao todo, incluindo 2ª e 3ª João, além de 1 João. Mas se 2ª e 3ª João foram denominadas cartas católicas, não pode ter sido em virtude de indefinição no seu endereço, pois 2 João é endereçada à Senhora eleita e a seus filhos, e 3 João ao amado Gaio. Em uma data antiga, a palavra católica, como era aplicada a essas cartas, parece ter sido compreendida não somente como endereçada à Igreja Católica, Igreja Universal, mas também, pelo menos ocasionalmente, reconhecida pela Igreja Católica. Às vezes um significado era mais importante, outras vezes o outro. Eusébio menciona que a carta de Tiago foi reconhecida como a primeira das cartas chamadas católicas, mas deveríamos observar, continua ele, que algumas a consideram falsa, visto que não muitos dos antigos fizeram menção dela. O mesmo se aplica à carta atribuída a Judas, que também é uma das 7 cartas chamadas católicas. Não obstante, sabemos que essas cartas foram usadas publicamente junto com o restante na maioria das igrejas. A estimativa pessoal de Eusébio da canonicidade de alguns livros do Novo Testamento era mais conservadora do que a da igreja como um todo nos seus dias. C. 325 d.C., mas ele parece associar esse epíteto católico como aplicado a 7 cartas como o fato de serem publicamente aceitas na maioria das igrejas. A primeira pessoa conhecida a nós que aplicou esse epíteto a qualquer uma dessas cartas foi um certo Apolônio, perto do final do século II. Num tratado contra os montanistas, ele acusa Temison, um seguidor deles, de ter ousado, ao imitar um apóstolo, escrever uma carta católica para a instrução daqueles cuja fé era melhor que a dele. Eusébio menciona que a carta de Tiago foi
reconhecida como a primeira das cartas chamadas católicas, mas deveríamos observar, continua ele, que alguns a consideram falsa, visto que não muitos dos antigos fizeram menção dela. O mesmo se aplica à carta atribuída a Judas, que também é uma das 7 cartas chamadas católicas. Não obstante, sabemos que essas cartas foram usadas publicamente junto com o restante da maioria das igrejas. A estimativa pessoal de Eusébio da canonicidade de alguns livros do Novo Testamento era mais conservadora do que a da igreja como um todo nos seus dias. Confira 325 d.C. Mas ele parece associar esse epíteto católico como aplicado a 7 cartas com o fato de serem publicamente aceitas na maioria das igrejas. A primeira pessoa conhecida a nós que aplicou esse epíteto a qualquer uma dessas cartas foi um certo Apolônio, perto do final do século II. Num tratado contra os montanistas, ele acusa Temíson, um seguidor deles, de ter ousado, ao imitar um apóstolo, escrever uma carta católica para a instrução daqueles cuja fé era melhor que a dele. Eusébio, historiador eclesiástico, verso 18. Imitando, acho que aqui é ver 18, né? Deve ser alguma coisa assim. Falando da referência, né? Imitando qual apóstolo? Pedro, talvez, visto que 2 Pedro é dirigida àqueles que receberam conosco uma fé igualmente valiosa, enquanto Temíson, de acordo com Apolônio, escreveu àqueles que haviam recebido uma fé mais preciosa que a dele. Se essa suposição é correta, isso seria a nossa evidência externa mais antiga a favor de 2 Pedro. Em torno da mesma época, confira 190, depois confira não é circa, né? Que já é a mesma coisa que fala confira, fala cerca também. Cerca de 190 depois de Cristo, a lista dos livros do Novo Testamento do cânon muratório, feita em Roma, menciona a carta de Judas e 2 das cartas de João como sendo católica, significando supostamente que elas foram aceitas na Igreja Católica. Clemente de Alexandria, que também escreveu no final do século II, é citado por Eusébio como quem deu em sua Hipoteposeis relatos concisos de todos os livros canônicos do Novo Testamento, não omitindo nem mesmo os que eram disputados. Quero dizer, a carta de Judas e o restante das cartas católicas e a carta de Barnabé e o Apocalipse atribuído a Pedro. É uma dedução natural, mesmo que não segura, de Eusébio que Clemente tenha interpretado todas as 7 cartas católicas. O próprio Clemente pode tê-las chamado de católicas. Aliás, em outra de suas obras, ele aplica esse epíteto à carta apostólica de Atos 15, 23 e 29, Estromata 4. Na geração após Clemente, Orígenes aplica o epíteto católico a 1 Pedro e 2 João, e possivelmente a Judas e também a carta de Barnabé. Seu discípulo Dionísio de Alexandria também fala de 1 João como carta católica de João, talvez em contraste com 2 e 3 João, que nomeiam destinatários específicos. Eusébio, História Eclesiástica 8, 25. Depois de Eusébio, vemos o Concílio de Laodiceia, 363 d.C., e Atanásio de Alexandria, 367 d.C., incluindo explicitamente as 7 cartas católicas nas suas listas de livros do Novo Testamento. Então, aqui está falando do século III, né? Falando explicitamente as 7 cartas católicas nas suas listas de livros. Então, aqui já está no século III. O Eusébio, né? O Eusébio, do século III. E Atanásio de Alexandria, 367 d.C., incluindo explicitamente as 7 cartas católicas nas suas listas de livros do Novo Testamento. Entre os pais latinos, a partir de Jerônimo, 347 a 420, o adjetivo grego era às vezes transliterado. Assim, Jerônimo fala da carta de Tiago como sendo de Septem Catholicis, uma das 7
cartas católicas, mas às vezes era traduzido pelo adjetivo canônicos, também de origem grega. Assim, Jerônimo fala em outro lugar das 7 cartas que eram chamadas canônicas. Vários autores latinos adotaram o costume de se referir às 7 cartas canônicas e não às 7 cartas católicas. Isso era uma designação inadequada para elas, visto que todas as cartas do Novo Testamento podiam ser chamadas canônicas, na proporção em que o termo era aplicado distintivamente. As 7 destacava-as como canônicas, não em contraste com as outras cartas, mas como um acréscimo às outras. Essas 7 são todas as cartas do Novo Testamento, que não estão incluídas no Corpus Paulino Hebreus, mesmo não sendo uma carta de Paulo, foi incluída no Corpus Paulino do Oriente a partir do século II e no Ocidente a partir do século IV. As cartas paulinas receberam reconhecimento mais cedo que as outras, daí que, quando as outras são chamadas católicas, no sentido de canônicas, reconhecidas pela Igreja Católica, elas são chamadas assim porque, como as cartas de Paulo, têm o direito a essa designação. Um estímulo poderoso para que a Igreja definisse os escritos da Nova Aliança, que continham autoridade normativa, foi dado em 140 d.C. por Marcião, quando esse publicou seu cânon cristão em 2 partes: o Evangelion, sua edição de Lucas, e o Apostolicon, sua edição de 10 cartas de Paulo, todas as que trazem o nome de Paulo, exceto as cartas pastorais. A publicação desse cânon tornou urgentemente necessário que os líderes das igrejas apostólicas definissem exatamente o que era o verdadeiro cânon cristão, visto que condenaram o de Marcião como falso. Em geral, eles responderam, ao contrário de Marcião, que não rejeitavam o Antigo Testamento, não rejeitavam, o Antigo Testamento, mas o mantinham reconhecendo ao lado dele, como seu cumprimento apropriado, o Novo Testamento, que reconheciam os 4 evangelhos e não um evangelho mutilado, como a edição que Marcião havia feito de Lucas, que reconheciam Atos dos Apóstolos, que proporcionava testemunho independente tanto do apóstolo de Paulo, que Marcião aceitava, quanto do apóstolo dos 12, que Marcião rejeitava. Que eles reconheciam 13 epístolas de Paulo, não somente 10, e que, além das cartas paulinas, aceitavam as cartas dos outros apóstolos e homens apostólicos, homens que eram discípulos dos apóstolos ou tinham, de alguma forma, estado intimamente associados com eles. Essas outras cartas foram as que passaram a ser chamadas de cartas católicas. Não lhes tenha faltado reconhecimento canônico antes do tempo de Marcião, de qualquer forma. 2 delas, 1 Pedro e 1 João, foram citadas como documentos normativos por Policarpo de Esmirna anteriormente, no mesmo século. Mas a partir desse ponto, a sua posição de um grupo bem definido entre os escritos do Novo Testamento ficou assegurada. Algumas delas levaram mais tempo para obter aceitação geral do que outros livros do Novo Testamento, mas todas foram reconhecidas nas igrejas gregas e latinas antes do final do século IV. As igrejas siríacas foram mais lentas em seguirem este exemplo. Antes de ser costume incluir todo o Novo Testamento em toda a Bíblia em um único códice, era muito comum incluir Atos e as cartas católicas em um códice que acompanhava o códice dos Evangelhos, o códice de Paulo e o códice de Apocalipse. Mesmo depois de todo o Novo Testamento, ou toda a Bíblia, ter sido incluído em um único códice, as cartas católicas comumente continuaram a seguir imediatamente após Atos. Assim, no Códex
sinaíticos. Os evangelhos são seguidos pelo Corpus Paulino, que por sua vez é seguido por Atos, e as cartas católicas no Codex Vaticano. Atos e as cartas católicas vêm depois dos evangelhos e antes das cartas de Paulo. É essa última ordem que é seguida na edição do Novo Testamento grego de Westcott Hort, assim como em edições anteriores do século XIX. A ordem com a qual estamos mais familiarizados, em que as cartas católicas vêm entre Hebreus e Apocalipse, é a da Bíblia Latina. O seu ensino. Que contribuição distinta estas 7 cartas fazem das Escrituras do Novo Testamento? Com todas as diferenças de ponto de vista e conteúdo, elas nos dão um retrato valioso do cristianismo não paulino. Fora dos evangelhos, Paulo domina o Novo Testamento. 13 das 24 cartas levam o seu nome e mais da metade de Atos trata da sua carreira apostólica. As cartas católicas com Hebreus, colocadas lado a lado com as cartas de Paulo, ajudam-nos a ter uma visão estereoscópica do cristianismo do século I. Apesar de toda a originalidade de sua personalidade e ministério, Paulo insiste em que o evangelho que ele e os 12 proclamavam era basicamente o mesmo. Portanto, quer ter sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos e é isso que vocês creram. 1 Coríntios 15:11. Ele sabia que outros estavam colocando em circulação uma mensagem que chamavam evangelho, mas eram tão diferentes do verdadeiro evangelho que ele se recusava a reconhecê-lo como evangelho. Gálatas 1:6 e 2 Coríntios 11:4. Quando o verdadeiro evangelho era proclamado por motivos indignos, por exemplo, pelo desejo de esfregar sal nas feridas dele, quando ele estava na prisão, ele não podia se engajar livremente nas atividades apostólicas. Ele ainda assim agradecia a Deus porque a indignidade de motivos ou dos mensageiros não conseguia diminuir a glória da mensagem. Filipenses 1, do 15 ao 18. Mas o mensageiro mais sublime não poderia transformar uma mensagem falsa em evangelho verdadeiro, nem mesmo se fosse um anjo enviado dos céus. Gálatas 1:8. Podemos aceitar a declaração de Paulo de que o evangelho pregado por Tiago, irmão do Senhor, e por Pedro e pelo restante dos 12 era fundamentalmente o mesmo que ele pregava? A evidência das cartas católicas nos encoraja a crer que sim. É evidente que há a possibilidade de se destacar a diferença entre Paulo e os outros para dizer que a influência paulina pode ser vista em algumas das cartas católicas, especialmente em 1 Pedro. Mas, na verdade, não há nem de longe tanta influência paulina nestas cartas quanto alguns estudiosos têm alegado. O que com frequência é chamado de influência paulina deveria ser considerado, na maioria dos casos, influência derivada daquele fundo comum de pregação e ensino primitivos que Paulo compartilhava com os 12 e os outros que estavam em Cristo antes dele. É isso particularmente verdadeiro em 1 Pedro, em que o leitor estava consciente de uma atmosfera que parece, em alguns aspectos, estar mais próxima daquela da igreja primitiva que conjecturamos estar por trás dos primeiros capítulos de Atos do que qualquer outra coisa no Novo Testamento. 1 Pedro. Há boas razões para crermos que boa parte de 1 Pedro, de 1:3 a 4:11, é um sermão batismal em forma literária, dirigido a bebês recém-nascidos no sentido espiritual que precisam ser instrumentos nos caminhos da vida cristã em um ambiente pagão. O seu Senhor deve ser o seu exemplo supremo e não por último quando forem desafiados a sofrerem injustamente ou chamados a defender a sua esperança cristã. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente
Armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. 1 Pedro 4:1. A linguagem é diferente, mas o sentido é muito semelhante ao de Paulo quando este encoraja os seus leitores a se considerarem mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, visto que quem morreu foi justificado do pecado. Romanos 6:11. 7. Mas quando Pedro fala do sofrimento de Cristo, percebemos o toque de uma testemunha ocular, 1 Pedro 5:1, o que não é o caso de Paulo. A situação de 1 Pedro ocorreu depois. 1 Pedro ocorre 2 ou 3 anos mais tarde que os acontecimentos que encontramos nas últimas cartas de Paulo às igrejas. Assim como Paulo prescreve a obediência aos poderes estabelecidos, visto que os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal, Romanos 13:3. Assim Pedro ordena a submissão ao imperador e aos governantes apontados por ele. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? 1 Pedro 2:13 e 3:13. Mas a situação nesta carta está mudando diante dos nossos olhos. Em 1 Pedro 3:14, o sofrimento por causa da justiça é uma possibilidade remota. Em 4:12, o sofrimento em nome de Cristo se tornou uma certeza iminente. A lei imperial, que na década de 50 do século I tinha indiretamente protegido um cristão missionário como Paulo, por meio da sua neutralidade benevolente, como um caso notório de Galho, Atos 18, do 12 ao 17, agora estava se tornando hostil, de forma que na prática os cristãos tinham de sofrer pelo simples fato de professarem o nome cristão, e faria pouca diferença prática se os advogados dissessem que eles não estavam sofrendo pelo nome em si, mas por crimes invariavelmente associados com o nome. Nessa mudança de acontecimentos, Pedro enxerga um sinal do juízo iminente do final dos tempos, como nos dias de Ezequiel, Ezequiel 9:6. Assim agora é a casa de Deus que primeiro experimenta o seu juízo. No entanto, esse sofrimento que os cristãos são desafiados a enfrentar agora precisa ser aceito por eles como participação no sofrimento de Cristo e como precursor da participação na glória dele no dia da revelação. 4:13, 14 e 5:1. Tiago, falando de Tiago, né? A carta de Tiago reflete uma fase do cristianismo do século I, mais distante da política imperial do que 1 Pedro. É dirigida às 12 tribos da dispersão, a cristãos e mais particularmente a cristãos de origem judaica em todo o mundo, mas o seu pano de fundo está na Palestina. Os destinatários reconhecem o Senhor Jesus Cristo como glorioso, a manifestação encarnada da glória de Deus. Tiago 2:1. O pensamento não é diferente de João 1:14. O nome de Jesus é o bom nome pelo qual eles têm sido chamados. 2:7. Eles precisam vigiar diante da tentação de pensar que a ortodoxia da doutrina vai compensar a falta de obras de misericórdia e de fé. 2:14. Podemos comparar a descrição que Paulo faz da fé justificadora em Gálatas 5:6 com a fé que atua pelo amor. Eles precisam guardar-se também de um espírito contencioso. 4:1. Se a carta for datada do período antes de 62 d.C., quando os zelotes estavam aumentando a sua influência sobre o povo da Palestina, muitos dos crentes na Palestina devem ter estado em perigo de abraçar o ponto de vista dos zelotes no lugar da caridade altruísta inculcada por Jesus. A atitude predominante em relação à lei era a da escola de Shammai, tudo ou nada, de acordo com a qual cumprir 99% da lei era um completo fracasso. Quem obedece a toda a lei, mas tropeça apenas em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Tiago 2:10.
Depois de 70 d.C., a escola mais moderada de Hillel se tornou predominante, especialmente sob a liderança do Rabino Akiba, que morreu em 135 d.C., cuja interpretação na prática aplicava que uma justiça de 51% já seria suficiente para abrir o caminho para o paraíso. Um homem que é mais do que meio bom não é meio mau. E Zangwill. Os destinatários da carta, em sua maioria, não pertencem à classe rica proprietária de terras, embora precisem ser advertidos a não mostrarem deferência a um homem rico só porque ele é rico. São os ricos proprietários de terras que os oprimem e perseguem, e falam mal do nome de Jesus. Mas um destino terrível aguarda esses opressores abastados. As duras palavras contra eles em 5.1 estão no mesmo padrão dos grandes profetas de Israel, e as predições de desgraça e ruína para eles foram amplamente cumpridos nos anos que seguiram a revolta contra Roma em 66 d.C. O partido dos saduceus, que são os mais visados no ataque de Tiago contra os ricos, desaparece para sempre nestes anos. Mas assim como em 1 Pedro 4,17, também em Tiago a aflição presente e os desastres iminentes são sinais dos últimos dias, que os crentes humildes esperem com paciência pela vinda do Senhor, pois o juízo está às portas. 5.3. Enquanto em português a carta de Tiago soa mais como uma série de extratos da profecia do Antigo Testamento, no grego ela lembra um tratado moral de um filósofo que tem percepção e bom estilo. O grego da carta pode ser resultado de cuidadosa revisão literária. A carta passa repentinamente de um tópico para outro, às vezes voltando a algum tema já citado anteriormente. Mas os versículos iniciais fornecem algo parecido com um índice do conteúdo das seções principais da carta. A referência a aprovações de 1.2 é ampliada em 1, do 12 ao 17. As palavras acerca de perseverança e integridade geral em 1.3 introduzem o ensino geral do capítulo 2, o que se diz acerca da verdadeira sabedoria em 1, do 5 ao 8, é expandido nos capítulos 3 e 4, e o encorajamento aos pobres e advertência aos ricos em 1, do 9 ao 11, são retomados e ampliados no capítulo 5.